Boa noite, estamos aqui nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025, cura e libertação, nome de Jesus Cristo. Vamos meditar em Salmos 91, estamos na campanha do Salmos 91, versículo 1 ao 16, e também vamos meditar em Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Nome de Jesus Cristo. Aleluias. Vamos meditar. Diz assim, Salmos 91. Salmos aonde o rei Davi escreveu, Salmos 91, onde ele pedia proteção, e ele era totalmente dependente de Deus, pedia tudo o que ele ia fazer, ele pedia a direção de Deus, o aval de Deus. E isto é importante também nós termos esse hábito maravilhoso de pedir a direção de Deus, o aval de Deus sobre o que iremos fazer, nome de Jesus Cristo. Diz assim, o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, a importância de habitar no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é a obediência à sua palavra. Aquele que obedece a Deus, a palavra de Deus, que é o próprio Deus, faz a vontade de Deus, este habita, né, no esconderijo de Deus, é protegido, guardado, livre de toda e qualquer obra do mal, de todo e qualquer perigo, de tudo que é ruim. E ele diz aqui, a sombra do Onipotente descansará. O Onipotente Todo-Poderoso, a sombra dele, a proteção dele, os cuidados dele, nós podemos andar descansado, podemos andar despreocupado, mas vigilante, vigiando e orando em todo o tempo, para não cairmos em tentação, em enganação. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e eu que o diga, Ele é o meu Deus, eu sou totalmente dependente dEle e quero ser para todo sempre. Ele é o meu Deus, Ele é o meu tudo. Dependo dEle para tudo e quero depender para todo sempre. O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é meu tudo e muito mais, o meu refúgio, aonde eu me refugio quando, preciso de refúgio, de refrigério, vou à presença de Deus, aonde há abundância de tudo que eu preciso. Aleluias, aleluias. Minha fortaleza, nossa fortaleza, Ele é a fortaleza, é tudo para todos que quiserem. E nele podemos confiar, mas podemos confiar totalmente e completamente. Ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. Ele nunca nos abandonou e jamais nos abandonará. Ele estará conosco até a consumação do século. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai daqueles que se tornaram filhos e filhas. Ele é tudo de bom. Basta dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus, teu Deus, Deus de todos, e tudo se ajeitará, tudo se como diz, tudo andará bem. Pode ter certeza, vem as lutas, vem as batalhas, vem as dificuldades, mas Deus está lutando conosco, Ele nos ajuda a solucionar tudo e todos os problemas e situações
adversas e nos concederá nos concederá as vitórias no nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele tem nos livrado de laços, de enredo. Nós nem sabemos no dia quantas vezes eles nos livram de tantas coisas ruins, de tantas emboscadas, de tantas armadilhas. Mas quando chegarmos lá, vamos saber. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se você está respirando, está vivo, é porque ele te livrou. Porque ele achou graça em vocês, em nós. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Então, debaixo das suas penas é da sua palavra. As penas aqui é a sua palavra, a obediência é a sua palavra. A obediência traz, Deus concede as bênçãos por obediência à sua palavra. Tem muitas bênçãos que Deus concede por obediência a Ele, a sua palavra. E tem as recompensas daqueles que não dão ouvido à sua palavra, que fazem o contrário. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas pestes que teve aí, que ceifou milhares de pessoas, que os parentes não puderam nem se despedir. Mas Deus nos guardou, nos abençoou, nos concedeu vida, nos concedeu respirar, e nos concedendo saúde, e tudo de bom. Então, não espere vir dias piores para buscar Deus. Busque agora, antecipe a sua busca, antecipe o conhecimento de Deus, o agir de Deus, a proteção total e completa de Deus. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. A sua palavra, ela é escudo, protege, guarda, nos livra, e também nos dá poder para bloquear, para avançar e vencer as adversidades, os problemas, a situação, os inimigos das nossas almas, que é os demônios, os anjos caídos que tornaram-se demônio. Nós não lutamos contra Deus. Jesus não lutava contra a carne e contra o espírito. Ele lutava contra principados e potestades. Nós também não lutamos contra pessoas. As pessoas são as bênçãos, mas o inimigo que age nelas não são. E é esse que nós lutamos. E lutamos e expulsamos em o nome de Jesus Cristo, para livrar, para libertar as pessoas desses espíritos imundos, malignos, malditos, no nome de Jesus Cristo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É o próprio Deus prometendo, e ele promete, ele cumpre. Ele tem todo o poder no céu, na terra, no inferno, em todo lugar. Ele é tremendamente poderoso para fazer mais do que imaginamos, muito mais. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, que espanto noturno é demônios que agem na escuridão, causando destruição e tantas coisas ruins, e também de dia. Seta que voa de dia é esses demônios agindo, causando acidente, causando tantas coisas ruins.
Mas Deus promete, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Deus protege, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Até quem não tem compromisso com Ele, quem não quer compromisso com Ele, Ele cuida, protege, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que acredita no ser humano, que acredita que o ser humano pode ser liberto se quiser, se tomar a decisão e mudar a sua trajetória, mudar a sua história para muito, muito melhor. Com Deus a pessoa não perde, não empata, só ganha. E glórias a Deus por isso. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, ao meu lado, ao nosso lado. 10.000 à minha direita, à tua direita, à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Que ele diz, está dito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Isso é coisa, é proteção grande, é proteção tremenda desse Deus Todo-Poderoso para conosco, que nem merecemos tanto cuidado, tanta proteção, tanto amor, tanto perdão, tanto tudo de bom que ele tem feito nas nossas vidas, ingratos como o ser humano é, mas ele ama, ele é amor. Que amor é esse que mudou a minha sorte, mesmo na hora da morte teve compaixão de mim. Que amor é esse que mudou a minha vida, me mostrando a saída quando estava no fim. Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Este amor pra mim é tudo, minha história, o meu mundo, minha vida, meu prazer. Este amor é bom demais, é meu tudo, é minha paz, meu motivo pra viver. Amor igual neste mundo não há, amor assim só Jesus tem pra dar. Amor eterno que desceu dos céus, incomparável, mais doce que o mel. Amor sincero e verdadeiro é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo, Deus Jesus Cristo, seu Filho amado, e do Espírito Santo, Deus nosso. Aleluia! Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. A gente está vendo. As recompensas dos ímpios é aqueles que não querem saber de Deus, que não acreditam em Deus. A gente está vendo as recompensas deles. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. O Altíssimo é a minha habitação. Ele quer ser sua habitação, quer ser nossa habitação. Ele quer habitar no nosso coração. O Espírito Santo do Deus Pai, Deus Filho, quer habitar com o nosso espírito. O espírito que ele nos deu. O espírito que ele deu para o homem para viver. No homem nós somos um espírito que tem uma alma e vive num corpo. Somos nós, ser humano. Deus nos deu uma alma, um espírito, para morar neste corpo que ele nos concedeu. Do pó da terra. E do pó da terra esse corpo vai. Lá não entra. Lá vai entrar o espírito dos salvos, a alma dos salvos. Mas essa alma, esse espírito ganhará um corpo santificado e glorificado para morar com ele, porque lá não entra carne nem sangue. Não é brinquedo, não. Tem muitos ditos e não ditos, né? Mas a gente tem que procurar saber da verdade, da verdade da palavra, a verdade de Deus, a verdade da palavra, mas a da palavra de Deus, não da palavra do homem. Seja Deus verdadeiro e todo homem inverídico. O próprio Deus diz. Deus não tem problema de falha, de erro, de nada. É nós, ser humano, que temos que nos policiar, nos consertar, nos despertar, nos avivar e respeitar a Deus acima de tudo e de todos, honrá-lo
amá-lo, respeitá-lo, adorar. Somente a Ele adoraremos, somente a Ele daremos culto. Deus vivo. Deus não troca a glória dele com nada e nem com ninguém. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação, a minha habitação, a nossa habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. O cuidado de Deus é grandioso, é poderoso para com nós, seres humanos, e muito mais para aqueles que se tornam filhos e filhas verdadeiros dele. Pastor Luiz Carlos Pereira, mas todos são filhos de Deus, mas não é verídico, mas não é mesmo. Estão lhe enganando, estão lhe mentindo. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, criaturas, feituras de Deus. Mas para tornar-se filho, Jesus veio e pagou o preço para o nosso ser humano tornar-se filhos e filha dele. Para isso nós temos que largar o mundo, as coisas erradas, o caminho largo, e vir para o caminho estreito e fazer o que Jesus fazia, ser cristão. Cristão é parecido com Cristo, fazer o que Cristo fazia. Crente todo mundo é. Crente é aquele que crê em alguma coisa, em algo. Crente até o diabo é, até os demônios são. Eles creem em algo. Creem que eles podem fazer maldade, que eles podem enganar o ser humano. Eles creem. Tem muitos que eles estão enganando, tem muitos e muitas que eles estão enganando. Estão sendo enganados pelo diabo, pelos os anjos caídos, que são os demônios. Temos que buscar Deus, se fortalecer na palavra de Deus, em Deus, e não aceitar a proposta nada do inimigo. Fugir do pecado, da mentira, das coisas erradas e servir ao Senhor para poder morar com Deus. Porque sede santo, o próprio Jesus diz, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus, ninguém verá o meu Pai, ninguém estará conosco lá. Quando eu vir buscar a igreja, eu quero levar, só subirá comigo os santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, santos jovens de Deus, santos adolescentes de Deus, santos idosos de Deus, madurinhos e madurinhas, crianças inocentes, já são crianças, que são inocentes, que não tem maldade, também passe livre. Criança que não tem maldade, que é inocente, tem passe livre, direto, para morar com Deus nos céus para todo sempre. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Se Deus não desse ordem aos anjos para nos guardar e nos proteger também, além dele, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos proteger, não desse ordem ao exército de anjos poderosos dele para nos guardar e nos proteger, nos ajudar, não teria um ser humano vivo na face da terra. Os demônios os anjos caídos que tornaram-se demônios ceifariam, matariam todos, porque o prazer deles é eliminar com o ser humano, porque eles não têm mais o direito de salvação, eles não têm mais o direito de ser abençoado, de ser agraciado, por isso que eles odeiam o ser humano, o prazer deles é eliminar, matar todos o ser humano. Mas Deus não. Deus é amor. Deus quer nos salvar. Deus quer nos resgatar, nos limpar, nos santificar, nos abençoar grandiosamente aqui nesta terra, para morar com eles para todo sempre. Esse é o prazer de Deus, é o prazer do servo de Deus também. Por isso o servo de Deus fala, prega a palavra da verdade, ensina a palavra da verdade, a palavra de Deus, porque eu prego quem convence da verdade, da justiça e do amor de Deus por cada ser humano é o próprio Deus que convence. Eu sou só servo serve, faz a obra, obedece,
Sou um punhadinho de pó de Deus, dessa terra, mas ele me conhece, ele sabe quem sou eu. O Criador, o Deus do céu, o meu papai sabe quem sou eu. Eu nem sei totalmente quem sou eu, mas ele sabe totalmente quem sou eu e quem serei eu nos amanhãs. Ele é Deus. É ele que eu sou totalmente dependente e quero ser totalmente, completamente dependente para todo sempre. E o meu prazer é fazer as obras dele, é pregar a palavra, é ensinar como Jesus ensinava, como os discípulos ensinavam, em nome de Jesus Cristo, fazer as obras que alegram o coração de Deus, do Papai do céu. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui está falando de demônios. Esse aqui pisarás é para nós estarmos cheios do poder de Deus, da autoridade de Deus, para pisar esses leões. Leões é uns demônios, aqui é leões, comparado a esses leões aqui e áspide, e o filho do leão e a serpente, são demônios que lutam, fazem de tudo que for possível e impossível para atrapalhar, para não deixar, para não chegar as bênçãos de Deus, os prodígios de Deus, as coisas, a prosperidade, a riqueza na vida dos servos e das servas. Porque ele sabe que chegando as riquezas, a prosperidade nos servos e nas servas de Deus, o servo e a serva de Deus transbordará para muitos e principalmente para a obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Mas Deus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, leões, demônios, que são aqui chamados leões, áspide, que são demônios, o filho do leão é a serpente astuta que enganou a Eva e Adão e tomou o lugar de Adão e Eva nessa terra, tornou-se Deus dessa terra, o diabo, o próprio diabo. Entrou na serpente e enganou Adão, enganou a Eva, ludibriou, enganou e tomou o lugar de ser Deus dessa terra. Adão foi colocado aqui, Adão foi colocado como Deus dessa terra. E a Eva, como foi feito a Eva da costela dele, seria deusa dessa terra. E as meninas, crianças, meninas que nasciam seriam deusas, e meninos seriam deuses dessa terra, para todo sempre. Mas entregaram por desobediência, não pelo fruto que mais tinha lá, mais saboroso do que aquele, foi a desobediência que fez eles perderem, né? Perderem o direito de ser deuses e deuses das terras. Olha só, a desobediência é um diabo, é uma praga, é terrível. Temos que cuidar com a desobediência. Filhos, filhas, pessoas, cuide com a desobediência. Não seja desobediente, porque não é nada bom ser desobediente. Isso desagrada muito a Deus e é errado. Prejudica o ser humano. A obediência nos traz bênção. E as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão, nos abençoarão. Não adianta, não tem diabo, não tem demônio, não tem Lúcifer, não tem Satanás que vai atrapalhar de as bênçãos de Deus chegarem e nós tomarmos posse em nome de Jesus Cristo e fazer a vontade de Deus. Porque agindo Deus, nada e ninguém poderá impedir das bênçãos, das riquezas, das prosperidades de Deus virem e nos alcançar. E ai daquelas pessoas que tentarem atrapalhar. Se não querem ajudar, que também não atrapalhe. Se atrapalharem, pagarão um preço. E se tem o dever, a obrigação de ajudar, deve de fazer. Porque negligência e desobediência é Deus falando. Porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome.
A importância de conhecer, saber que Deus tem um Deus no céu, isso é maravilhoso, é magnífico, é tudo de bom. E saber que Jesus Cristo, o Filho dele, veio e morreu em nosso lugar, veio para salvar a humanidade, isso todo ser humano sabe, isso é maravilhoso, é tremendamente magnífico, maravilhoso. Mas o melhor do melhor é conhecer Deus como Ele é, Jesus Cristo como Ele é, ser amigo íntimo deles, tornar-se filhos e filhas deles, no nome de Jesus Cristo. Isso é tremendamente melhor. Ele me invocará, diz Deus, e eu lhe responderei. Invocar a Deus é falar com Deus, é explicar, explicar a situação, é expor a situação que está passando, que está... E Deus ouve e ele me invocará, ele falará comigo e eu lhe responderei. Deus tem ouvido, Deus ouve e responde. Só um Deus vivo que tem ouvidos e ouve e responde. Quando o ser humano pede, eu pedi muitas vezes também, Deus me salva, Deus me ajuda, Deus me lesma de segundo de acontecer, de perder minha vida. Ele me guardou, me protegeu, me abençoou e assim ele fez e faz com qualquer ser humano. Mas a importância de... Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Deus tem estado conosco em todo o tempo, sempre nos ajudando, nos auxiliando, ajudando nós a solucionarmos as situações, os problemas. Porque Deus disse, sem mim nada podeis fazer, e eu que o diga. Sem ele eu nada posso fazer, nada sou, nada... E sem ele eu já era há muito tempo. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrarei e eu glorificarei. Deus quer nos livrar de tudo e qualquer obra do mal e nos glorificar, nos engrandecer, nos exaltar, Mas para isso precisamos dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus. E Deus diz mais aqui, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui Deus tem dado abundância de dias para muitas pessoas que aos olhos humanos não tem mais jeito. Mas para Deus sempre terá jeito. Deus tem esperança. Deus prolonga os dias do ser humano porque ele tem esperança que prolongando os dias do ser humano, o ser humano vai ter bastante tempo para tomar a decisão de querer ele, aprender dele e salvar a sua alma. Se converter para Deus, para o Deus dos céus e salvar a sua alma. Esse é o prazer de Deus e o do servo de Deus também, que Deus não quer que ninguém se perca, e eu também não quero que ninguém se perca. Né? O nosso prazer é que todos se salvem. Mas é o livre-arbítrio. Cada ser humano tem o direito de escolher o que ele quer para si, o que ela quer para si. E ninguém pode ir contra, nem Deus, nem o diabo, nem mãe, nem pai, nem ninguém. Nem irmão, nem mulher, nem homem, nem ninguém. É o livre-arbítrio, é o direito, né, de cada ser humano tomar a decisão. Mas depois que torna-se de maior. Criança, adolescente, jovem, que mora com os pais, antes né, e depois de completar os 18 anos, aí, mas se estiver morando com o pai, com a mãe, ainda tem que dar satisfação para o pai e para a mãe. Vamos também meditar em Marcos capítulo 1. Vamos lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento, que diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21
ao 28, diz assim, para nós orarmos. Aqui Jesus, próprio Jesus fazendo a obra aqui, fazendo os milagres. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 livros, é Jesus. Jesus fazendo a obra e os discípulos junto com ele e anotando, escrevendo tudo o que ele fazia, o que ele falava e colocaram na Bíblia aqui. E Mateus, Marcos, Lucas, João, aí Atos, para frente é os discípulos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Os apóstolos escreveram o que Jesus ensinava, falava, e glórias a Deus por isso. Hoje nós temos Jesus aqui, ao vivo e a cores, a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, verdadeira, atualizada, abençoada, poderosa, cheio de vida e poder de Deus, nome de Jesus Cristo. Diz assim, o título dessa mensagem é a cura do endemoniado de Cafarnaum. Diz assim, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele na sinagoga, ali ensinava. Em Cafarnaum, Jesus estava no sábado ensinando na sinagoga. Hoje quer dizer uma igreja. E maravilharam-se da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Porque os ensinamentos, aqui ele dizia doutrina, mas os ensinamentos vinham do próprio Deus. Tudo que Jesus ensinava, pregava, vinha do próprio Deus, do Criador dos céus, da terra, do universo, e tudo que existe. Porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, né? Na sinagoga, estava na sinagoga, Jesus estava na sinagoga deles, do povo lá de Cafarnaum. Jesus não é de Cafarnaum, Jesus é da Galileia, de Belém da Galileia. É outro local. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Não era a pessoa falando, era o demônio que estava nele. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O demônio sabe quem é o Santo de Deus. O demônio sabe quem é o servo, quem é as servas verdadeiras de Deus. Também sabe quem é os falsos e as falsas de Deus. O demônio não escapa nada. Assim como Deus sabe todas as coisas, o demônio também. O demônio não sabe todas as coisas, mas ele sabe sobre o ser humano, se o ser humano é verdadeiramente de Deus, de Jesus, ou não. Ele sabe com quem ele sabe. E respondeu-lhe Jesus, e repreendeu-o Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Jesus não tinha muito diálogo com o demônio, e nós também não temos que ter muito diálogo, não temos que ter nenhum diálogo. Cala-te, sai dele no nome de Jesus Cristo. É o poder de Deus agindo
o poder de Deus no nome de Jesus Cristo agindo poderosamente. Nós só usamos o poder do nome de Jesus Cristo. Quem faz a obra, quem expulsa, quem cura, quem liberta, quem abençoa, é o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos servos, servo obedece, faz a obra. E para glorificar Deus, nada de querer glória para o homem, pastor e pastoras e servos de Deus que querem a glória para si, vão ver só a glória, vão ganhar sim, vão ganhar o capiroto pegar. Repreendeu o Jesus, dizendo, cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, agitando o endemoniado, e clamando com grande voz, saiu dele. Não queria sair, eles não querem sair. Por isso que temos que cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alma, do nosso corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não pode ser habitação de demônio, não. Então, para o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito não ser habitação de demônio, temos que fazer a vontade de Deus, tem que andar obedecendo a Deus, fazendo as coisas certas. Porque se andar fazendo as coisas erradas, torna-se habitação de demônios. E eles não têm brincadeira, eles entram no corpo da pessoa, tomam conta da mente, que é a alma, faz a pessoa fazer coisa que até ele duvida que o ser humano fez, mas não foi o ser humano, ele usou o ser humano, ele entrou, assim como o diabo entrou na serpente, enganou Eva, eles têm o poder, eles têm esse poder, o diabo, os demônios, de entrar no corpo do ser humano e tomar conta do ser humano, da memória, da mente do ser humano, e fazer o ser humano fazer coisas terríveis, e quando ele sai do ser humano, o ser humano jura de pé junto que não foi ele. Jura por mãe, por pai, jura por Deus, jura por todo, que não foi ele que fez. Claro, porque ele não lembra, o demônio que fez, usou ela, para fazer, e quando ele saiu, o ser humano não lembra o que fez, porque ele que usou o ser humano, a mente do ser humano. Naquele tempo que ele usou o ser humano, ele apagou a memória, ele tomou conta da memória. A memória do ser humano não era do ser humano, ele se apossou e usou a memória do ser humano e o ser humano para fazer essas maldades, essas coisas ruins. Por isso, quando um demônio sai do corpo do ser humano, quando de pessoas que fizeram coisas terríveis, muitos juram de pé junto que não foi eles que fizeram. Coisa terrível. E eu sei do agir desses coisas ruins. Eu sei como eles agem. Eles são terríveis. Para aqueles que fazem a vontade deles, estão lascados. Eles só possam mesmo. Não é brinquedo, não. Que eu tenho experiência. Quando eu estava no mundo, eu tive muitas experiências. Eu estou falando do que eu sei. Quando eu estava no mundo, eu passei. Eu sei como eles agem. Entram no ser humano, se apossam e fazem o ser humano de cavalo, de mula, de jegue, de burro de carga. E pior, não é brinquedo, não. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que é isto? Isto é Deus, o poder de Deus, isso é o Filho de Deus, isso é Deus Jesus fazendo a obra, expulsando, libertando. E é isso que nós devemos
estar preparado para fazer nos hoje e nos amanhã. Vigiando, orando, se consagrando, andando em santidade, cheio do poder e da autoridade do nome de Jesus Cristo para usar. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Eles ficaram abismados, pasmados. Eles nunca tinham visto um poder tão grande, poder de libertação. Como é maravilhoso um ser humano ser liberto, saído do cativeiro, das garras do diabo, das garras dos demônios, e poder ter esperança nos amanhãs, poder mudar a sua trajetória, mudar a sua história. Que Jesus veio. Quando Jesus entra, tem um encontro com o ser humano muda suas atitudes, muda a direção, muda as suas ações completamente. Lugares que antes eram agradáveis tornam-se desagradáveis, não serve mais para o cristão. O seguidor de Jesus, não, serve não. O próprio Espírito Santo convence. Não, aqui não é meu, a pessoa mesmo diz: aqui não é o meu lugar, aqui não estou me sentindo bem aqui, vou sair daqui. E é esse agir do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na vida daquela pessoa que dá crédito à palavra de Deus. Conversão, mudança de direção. Está andando no caminho largo, o caminho que pode tudo, só não pode entrar no céu. E vem para o caminho estreito, onde o caminho é estreito, o aprendizado, a luta, mas Deus sempre nos dá a vitória. A luta, Vir para Jesus não acha que é tudo mil maravilhas. É tudo mil maravilhas, mas tem luta, tem batalha, tem que se esforçar, guerrear muito mais, mas a vitória é certa, porque Deus diz, o próprio Deus diz: Jesus, te esforça que eu te ajudarei. Enquanto nós vamos nos esforçando, Ele vai nos ajudando, e com a ajuda do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo e do exército diante de Deus, não tem como nós não conseguirmos. Não tem como o ser humano não conseguir atingir os alvos e tornar-se uma bênção e ajudar a muitos, seus familiares, si e os seus familiares, e os pobres, os necessitados e as pessoas que precisam. Não tem como. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, Ele transforma a pessoa da água para o vinho, não tem moleza não. Uma pessoa que aceita Ele verdadeiramente de todo o seu coração, entrega o seu caminho a Ele, confia nele para tudo Ele fazer na vida desse ser humano. Salmos capítulo 37, versículo 5, não tem perder com Deus, nem empatar, é só ganhar, é só vitória. E glórias a Deus por isso. Diz mais aqui: e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Cafarnaum, cidade da Galileia, e as províncias, as localidades, em todos os lugares, eu sabendo da cura, da libertação, das bênçãos que Jesus provia.
providenciava, abençoava, curava. E glórias a Deus por isso, porque Jesus é aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, só muda sua história, muda a sua trajetória, muda para muito melhor, se torna uma bênção total e completa o ser humano. E glórias a Deus por isso. Jesus está de braços abertos, esperando todos os seres humanos que quiserem, ele está de braços abertos. Que tomaram a decisão do Salmos capítulo 37, versículo 5, Jesus está de braços abertos, o Espírito Santo de braços abertos, esperando para abraçar, para ajudar, auxiliar em tudo que o ser humano precisa na caminhada, nessa caminhada maravilhosa, que é obedecer ao Deus do céu, ao Todo-Poderoso, segui-lo, fazendo a vontade deles e sendo realizado totalmente e completamente, dia após dia, né? E abençoando os seus familiares, abençoando o seu próximo, as pessoas. Isso é maravilhoso, é magnífico, poder ajudar as pessoas a saírem do sofrimento, da angústia, do pavor, da depressão, do medo, de tantas coisas ruins, poder ajudar, auxiliar e ajudar o próximo. Isso é tudo que Deus é, tudo e muito mais de bom e que alegra e agrada e glorifica a Deus com essas obras, que nós possamos fazer essas obras. Senhor, eu te peço que eu possa fazer as tuas obras todos os dias da minha vida aqui nesta terra. Até quando o Senhor assim quiser, porque eu sou totalmente dependente do Senhor. O Senhor que está no controle totalmente e completamente da minha vida. Tudo que diz respeito a mim. E glórias a Deus por isso. Só gratidão por o Senhor ser tão bom para comigo. Eu nem mereço tanto amor, tanto cuidado, tanta proteção. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é tremendamente um Pai, um Deus, um Pai magnífico, maravilhoso, fiel, glorioso, majestoso, poderoso, tudo de bom e muito mais para comigo, para conosco. Só gratidão, Deus. E que o Senhor tenha prazer em me usar para fazer as tuas obras, que eu seja digno de ser aceito pelo Senhor para fazer mais obras. Que o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade. Que não seja eu falando de mim mesmo, mas que seja o Senhor me usando para ensinar, para pregar, para ajudar a sua palavra a se propagar, os ensinamentos. E conhecereis a verdade, o ser humano precisa conhecer a verdade de Deus, e a verdade do próprio Deus vos libertará. Eu prego, mas é Deus que convence da justiça, do amor e da vericidade, da verdade da sua palavra. E glórias a Deus por isso. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Senhor ser tão bom para comigo. E eu, Senhor, uso o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, agora neste momento. O poder de Deus está agindo desde o alto da cabeça dessa pessoa que está ouvindo ou vai ouvir esta palavra, esta oração, que está com depressão, que está com síndrome do pânico, vendo vultos, se sentindo perseguido, perseguida, sofrendo alguma
de alguma enfermidade. Eu uso o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, o poder de Deus está agindo agora, neste instante, do alto da cabeça dessa pessoa, passando no interior e no exterior, descendo, fazendo uma limpeza, aniquilando, incinerando, aonde precisa ser incinerado, destruído, a vida destes males, desses males, dessas coisas ruins, está sendo destruído agora, neste momento, pelo poder do nome de Jesus Cristo. O poder de Deus está agindo por dentro e por fora, do alto da cabeça, a ponta do dedo dos pés, destruindo, aniquilando a vida destes males, no nome de Jesus Cristo. Seja liberto, liberta, abençoado, abençoada, no nome de Jesus Cristo. Pessoas também que estão com trombose, tem trombose nas pernas, que talvez estejam, o médico diz que vai precisar operar nos próximos dias. Eu uso o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. O poder de Deus está indo aí de sobre a perna dessa pessoa, de sobre a cabeça, o alto da cabeça, já vai destruindo o que precisar destruir, limpando o sangue, desobstruindo veias e destruindo a vida desta trombose nestas pernas. No nome de Jesus Cristo está sendo destruída essa trombose agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está indo aí colocando a mão. O médico dos médicos está indo aí colocando a sua mão de sobre essa enfermidade, e essa enfermidade está sendo, a vida dessa enfermidade está sendo aniquilada, destruída, incinerada pelo poder do próprio Deus Jesus, neste momento, nome de Jesus Cristo. Fique curado, curada, abençoado, abençoada, nome de Jesus Cristo. Também, essa oração serve. O nome de Jesus Cristo, tiver outra enfermidade, seja qual for a enfermidade, também o poder de Deus está agindo agora, destruindo a vida destas enfermidades, seja qual for essas enfermidades. O próprio Jesus, o médico dos médicos, o Filho de Deus, o Deus Jesus está indo aí e destruindo, incinerando, aniquilando a vida destas enfermidades que está no teu corpo. Jesus Cristo te dá saúde, receba a saúde de Jesus Cristo. Nome de Jesus Cristo. Seja curado, curada, abençoado, abençoada. Agora, em o nome de Jesus Cristo, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nome de Jesus Cristo. Receba a tua cura, teu milagre, e glorifica a Deus depois. Quando tiver o diagnóstico, o médico disser, tá aqui o papel, tá curado, curada, apresenta a Deus e agradeça a Deus, glorifica a Deus, e procura fazer a vontade de Deus. Ler a Bíblia, fazer as coisas que agradam a Deus. E Deus continuará te abençoando dia após dia, cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Dá ouvido à voz de Deus e você verá a sua história mudar para muito, mas muito melhor. Fique na paz, abraços, abraços, abraços. Tenha uma noite abençoada, o sono dos justos, um sábado abençoado, domingo, 8h30, domingo dos filhos de Deus, ouvirem a palavra de Deus, receberem o louvor, darem louvores a Deus, e depois a oração da fé, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o Paulo Nunes, um abraço nele, a sua família, que Deus guarde, proteja, livre de todo mal, de todo perigo,
ele, a sua família, nome de Jesus Cristo. E que ele tenha bastante saúde para fazer o que ele gosta, que é pescar, ele tem pesca, né? E Deus abençoe. Abraços, abraços, abraços.